Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro e hoje a gente vai falar em quais estados a situação do Covid-19 está melhor, em quais estados a situação não está tão boa. Hoje é dia 23 de maio e os dados estão atualizados até ontem, dia 22 de maio, segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde. Então, esses daqui são os dados brutos que a gente vai utilizar. Ontem no Brasil chegou a 330 mil casos confirmados, mais de 21 mil óbitos. A gente está vendo um patamar de novos óbitos confirmados por dia muito alto, também muitos novos casos por dia. E aqui a gente tem novos casos por semana, novos óbitos na semana, casos por 100 mil habitantes, óbitos por 100 mil habitantes. Esse percentual aqui é a taxa de letalidade. Aqui é o percentual de aumento semanal, ou seja, em uma semana o Brasil aumentou em 52% o número de casos. A gente estava lá na faixa de 200 mil e agora está na faixa de 300 mil. Isso levou uma semana. É assombroso, é muito forte esse percentual de aumento. E aqui o percentual de óbitos, a gente aumentou 40% em uma semana o número de óbitos como território nacional. E aqui os estados estão ordenados em relação ao número de casos confirmados, só tem a metade aqui nesse slide, a outra metade está aqui. Então esses daqui são os dados que a gente vai utilizar. Então vamos começar alguma comparação. Primeiro, o mais simples, total de casos confirmados. Quais são os estados que têm mais casos? Então a gente sempre está trazendo o Brasil também na comparação, só para a gente ter uma noção, né? Claro, o Brasil tem mais casos confirmados que qualquer outro. Então os estados que têm mais casos confirmados é aqui, São Paulo, Ceará, Rio, Amazonas, Pernambuco, Pará, Maranhão e Bahia. Eu citei todos os estados que têm mais do que 10 mil casos confirmados. E a gente vê aqui que são 8 estados que têm esse patamar, que já atingiram esse patamar aí de 10 mil casos. O Espírito Santo está chegando perto. Então, vamos lá. E aqui, os estados que têm menos de 10 mil e Mato Grosso do Sul, gente, olha só, menos de 1.000 casos confirmados, isso é muito bacana. Então, em geral, a gente vê aqui os estados do Centro-Oeste, os 3 estados do Centro-Oeste aqui, fora do Distrito Federal, né, que não é um estado, mas enfim, com um baixo número aqui de total de casos confirmados. Bueno, o que mais? Casos por 100 mil habitantes, exatamente, né? São Paulo tem muitos casos, mas São Paulo também tem muita gente, né? Alguém poderia dizer isso. Enfim, agora se a gente pegar casos por 100 mil habitantes, talvez já fique mais razoável essa comparação. E aí a gente vê que a região que está pior é a região norte nesse sentido. Olha só, Amapá, 669 casos por 100 mil habitantes. Isso é 6 vezes o que esses estados, mais do que 6 vezes o que esses estados aqui, que tem menos casos por 100 mil habitantes, têm. Olha a diferença do Amapá para o Paraná. É 30 vezes menos casos por 100 mil habitantes. Minas Gerais também, olha só, Minas Gerais está muito bem aqui, tem uma população gigante e isso, claro, diminui. Mas a gente vê São Paulo tá aqui, tá exatamente na metade, né? E cadê Brasil? O Brasil tá aqui, olha só. O Brasil como um todo a gente pode usar como comparação. Quem está acima do Brasil, ou seja, esses 15 estados aqui que estão acima do Brasil, estão acima da média. E os outros que estão abaixo do Brasil aqui estão abaixo da média dos casos por 100 mil habitantes. Então os estados que mais tem, eu já falei, né? Amapá, Amazonas, Roraima, Acre, Ceará e por aí vai. Os que tem menos, aqui os da região Centro-Oeste com Minas Gerais junto, né? Vamos lá. E Paraná. Paraná é o que menos tem casos por 100 mil habitantes. Agora, novos casos registrados nessa última semana. Quais foram os estados que mais registraram novos casos? A gente tem 3 estados aqui que registraram mais de 10 mil casos. São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Que são estados que a gente está vendo que realmente a situação está meio tensa, né? Ceará está com lockdown, Rio de Janeiro, eu não entendo por que ainda não está com lockdown, tem muita mídia em cima do Rio, dizendo que tem muitos recuperados, mas eu já falei sobre isso, não acho que seja bem assim. São Paulo é onde mais tem casos, né? E é onde vai registrar mais casos. E aqui os estados que registraram menos de 1.000 casos,
Rondônia, Paraná, Goiás, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. De novo aqui, região centro-oeste, dando show aqui. E, claro, a gente pode afirmar aquela coisa, né? São Paulo tem muitos casos, então é fácil ter novos casos. Então a gente pode ver um percentual relativo de aumento, quais foram os estados que mais aumentaram em relação ao que já tinha. E a gente vê que São Paulo vai lá para a última posição. São Paulo aumentou só 32%. Só 32% foi o estado que percentualmente menos aumentou. Isso significa, de certo modo, que eles estão conseguindo conter o avanço da epidemia. E aqui, pessoal, quem aumentou acima de 70%, bandeira vermelha, bandeira preta, sei lá, acende um alarme, acende uma luz. Pelo amor de Deus, a gente está em maio, é fim de maio, a pandemia não pode estar na casa de 70% por semana. 70% por semana é muita coisa, não dá para ser. Acre, Tocantins, Paraíba, Pará e Sergipe, pelo amor de Deus. E aqui Mato Grosso do Sul, eu tinha elogiado a região centro-oeste, mas Mato Grosso do Sul está perto, 68%. Rio de Janeiro também, aqui 68%. O que esse 68% do Mato Grosso do Sul indica para mim? Talvez que a epidemia esteja chegando lá agora, então eles ainda estão no estágio inicial e por isso que os números absolutos são altos. Não sei se é isso, mas enfim, tá alto esses novos casos relativos. Embora sejam só 326 novos casos, percentualmente é bastante, tem que melhorar. E aqui os estados que estão conseguindo aqui, Roraima, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, a gente vê que o Brasil cresceu 52%. Então a gente tem muito mais estados acima da média do que estados abaixo da média. Bom ver Amazonas aqui também abaixo da média em crescimento, porque lá está muito ruim, mas a gente sabe que lá tem uma subnotificação grande, né? Lá muita gente que deveria estar sendo testada não está. Então talvez tenha uma diferença aí. Mas vamos seguir. Total de óbitos confirmados, agora a gente vai para uma parte triste da análise, não que a outra parte fosse feliz, né? Pelo contrário, mas para mim é uma parte mais triste, ainda pior. Quantos óbitos foram confirmados por estado? E a gente vê aqui 6 estados acima de 1.000 óbitos. São Paulo com mais de 5.000, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Pará e Amazonas, pessoal. Por favor, quem está nesses estados, fique em casa se puder. Tem lockdown no Maranhão aqui. O lockdown tinha que chegar em outros lugares, pessoal, bem sincero. Eu sei que prejudica a economia, mas só que, sei lá, eu acho complicado. E a notícia boa é que tiveram mais estados registrando menos de 100 óbitos do que estados registrando mais de 1.000. Não sei se é uma notícia boa, mas enfim. Goiás, Piauí, Distrito Federal, Roraima, Sergipe, Acre, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, de novo, aí com poucos óbitos, muito bem. Região Centro-Oeste tá ainda com muito poucos casos absolutos, né? Óbitos por 100.000 habitantes, e aí Amazonas disparado, quase o dobro do segundo. Com certeza né, um dos estados mais afetados pelo Covid. E o Brasil está com 10 óbitos por 100.000 habitantes, então aqui a gente tem mais estados abaixo da média, a gente vê, do que estados acima da média, e menções aí para Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, menos de 1 óbito por cada 100.000 habitantes. É ótimo, esses números aqui são ótimos, pessoal. O que mais? Taxa de letalidade. Isso daqui, taxa de letalidade, pessoal, só para explicar rapidinho, a taxa de letalidade é o número de óbitos dividido pelo número de casos. Não tem nenhum mistério. É quantas pessoas morreram dentre todas as que foram infectadas ou confirmadas, né? E aqui, o que a taxa de letalidade indica? Por que a gente tem que observar a taxa de letalidade? Ela indica subnotificação e colapso do sistema de saúde. Um lugar com muita taxa de letalidade ou está testando pouco ou está morrendo muito. Ou as duas coisas, que é o que eu acho que acontece aqui no Rio de Janeiro, 10,9%. É um absurdo de taxa de letalidade, é muito alta, olha só, é 2% acima do próximo colocado, que é o Pará. E no Brasil a taxa de letalidade está 6,4%. Então é quase 5% a mais, né?
no Rio de Janeiro para o resto do Brasil, para o Brasil como um todo, né? Então aqui os estados que estão acima da média, Rio de Janeiro, Pará, Pernambuco, São Paulo e Ceará. Esses estados aqui eles estão com mais dificuldade nesse ponto. Talvez precisem de mais teste, talvez o sistema de saúde precise ser bem aumentado. E aqui a gente tem taxas de letalidade abaixo de 3%. 3% para mim é uma taxa de letalidade razoável, uma taxa que a gente vê no mundo, mas 2,2% é a taxa da Alemanha um tempo atrás. Agora não sei se atualizou. Então Rio Grande do Sul, Amapá, Acre, Tocantins, Mato Grosso do Sul e aqui palmas para Sergipe, Distrito Federal e Santa Catarina com uma taxa de letalidade abaixo de 2%. Isso daqui é muito bom, pessoal. Eu tentei pensar o que poderia estar gerando uma taxa de letalidade tão baixa e provavelmente seja alto número de testes. Alto número de testes é o que deve estar gerando esses números tão baixos aqui nesses 3 estados. Bem, Distrito Federal não é um estado, mas enfim, vocês entenderam. Novos óbitos na semana. A gente vê que 2 estados registraram mais de 1.000 óbitos, São Paulo e Rio de Janeiro. E muitos estados registraram menos de 100 óbitos e Mato Grosso do Sul apenas 3 óbitos. Claro que para a família desses 3 esse apenas é muito triste, né? Mas enfim, Mato Grosso do Sul é o que menos registrou óbitos nessa semana. E percentual aumento relativo de óbitos, Mato Grosso do Sul de novo é o que menos registrou. Então não só tiveram poucos óbitos, mas aumentou pouco o número de óbitos. Isso é muito bom. Aqui, Roraima e Tocantins, olha o percentual, acima de 100%. Ou seja, em uma semana, mais do que dobrou o número de óbitos. Tomem cuidado. Tomem cuidado, é tudo que eu posso dizer. E agora vamos fazer um ranking, né? Vamos ver quais são os estados que estão melhores matematicamente. Então a gente fez o seguinte, eu fiz a seguinte brincadeira, né? Para cada quesito a gente põe 13 pontos na primeira posição, lembrando que são 27 estados. Segunda posição ganha 12 pontos. E primeira posição que eu digo é aqui, é o pior, né? Então muitos pontos é ruim. Então segunda posição 12 pontos, assim por diante, até chegar lá na 14ª ganha 0 e depois começa pontuações negativas. E aí a gente tem o nosso ranking. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Quem ganha? Mato Grosso do Sul, menos 91 pontos, pessoal. Muito bom, Mato Grosso do Sul. Estava bem em vários dos nossos rankings, né? E acabou ganhando uma pontuação negativa forte, ou seja, estava bem em comparação com a média. E aqui o estado que mais precisa se cuidar, que talvez o Covid esteja mais avançado ou cobrando um preço maior, é Pará. Fez 87 pontos, estava mal em vários, Rio de Janeiro aqui em segundo, né, do pior. Então, parabéns ao Mato Grosso do Sul e aqui, por favor, continuem com o bom trabalho, porque a pandemia pode piorar, isso daqui não é indicativo de nada. E, bueno, Pará, por favor, tomem mais cuidado, se esforcem para melhorar esses números. E as menções honrosas aqui de outros estados que foram muito bem, Mato Grosso, Paraná, Goiás e os estados que não foram tão bem, né? Pernambuco, Ceará e Rio de Janeiro, vocês podem melhorar. Tá, pessoal? Então, é praticamente uma brincadeira que a gente fez aí com os números dos estados, mas o Covid-19 é sério, leva a sério, se cuida e qualquer coisa aí, deixa nos comentários e se não gostou do sistema de pontuação também avisa, a gente pode tentar bolar alguma coisa diferente. É só uma brincadeira com os números mesmo, tá, pessoal? Então, obrigado e até a próxima.